Boa noite a todos, boa noite a torcedor do Jack. Não é o resultado que nós queríamos, né? A gente buscou a vitória, principalmente no primeiro tempo. Acredito que tivemos um pouco mais de volume de jogo, a gente conseguiu pressionar bem a saída de bola do Figueirense. E aí, com o passar do tempo, a equipe do Figueirense conseguiu encontrar alguns espaços, principalmente na reta final do primeiro tempo e no segundo tempo, onde fez com que a gente fosse um pouquinho mais para trás. Aí você tem que ser inteligente, a gente não estava conseguindo pressionar alto, era isso que o Figueirense queria, nos atrair e usar os espaços que ficavam, né? Então a gente começou a marcar um pouquinho mais atrás e equilibramos o jogo. E com as alterações o jogo ficou... não ficou assim um jogo onde uma equipe ela tinha uma predominância em cima da outra. O Figueirense, reconheço, com um pouco mais de iniciativa, um pouco mais de posse de bola, e nós esperando o momento de retomar a bola e fazer essa situação de transição, que não era a nossa ideia inicial. Nossa ideia era roubar a bola rápido no campo do Figueirense, como nós fizemos no primeiro tempo, construir a jogada com três, né, com o Rigo, com o Naldo e com o Guti, ter amplitude com o Belão do lado direito, amplitude com o Macário, o João Macário do lado esquerdo, e o Kennedy flutuando com dentro junto com o Riquelme e o Cristian Renato dando profundidade, né, sendo o nosso 9, fazendo um 3-2-5, né, com o Vinícius e com o Breno. No primeiro tempo a gente conseguiu entrar nessa situação várias vezes, mas pecamos pela ansiedade, nós erramos muito passes, né, até pela questão que você bem citou aqui, a ansiedade de estreia, o reencontro com o nosso torcedor aqui. Mas no frigir dos ovos, eu falei para os atletas aqui que nós tínhamos um planejamento inicial, pelo que a gente analisou do jogo do Jack, fazer uma equipe forte fisicamente, fazer uma defesa sólida e uma equipe que não fosse vulnerável nas bolas aéreas defensivas, né? Então o Figueirense exigiu bastante da gente, nós fomos perfeitos, né? O nosso goleiro não fez nenhuma defesa difícil, o goleiro do Figueirense também não, tem que reconhecer isso aí. E era um jogo de detalhe, né? Era um jogo que ia terminar daqui a pouco 1-0 para o Figueirense, 1-0 para o Joinville. E aí é o que eu falo, até uma frase que vocês citaram, deu 40 minutos ali, nós temos que ser inteligentes. O jogo ficou perigoso, fizemos uma alteração que pela semana que nós tivemos de perda do Júlio, quem começaria na função do Kennedy seria o Júlio, e aí entraria Kennedy no segundo tempo, né? E nós perdemos também o nosso ataque, o Caion, e entraria o Cristian Renato no segundo tempo. Então nós perdemos reposição do meio campo à frente. As duas alterações que nós fizemos do meio para trás, com o jogador o Vinícius estava resfriado, né? Estava um pouco debilitado. O Naldo fazia muito tempo que ele não jogava 90 minutos, ele sentiu uma câimbra ali, a gente tem que trocar. Então perdemos dois jogadores do meio campo à frente. E aí o Figueirense forçando pelo lado direito, a gente fechou ali com o Rian, pusemos o que é um pouquinho mais na frente para a gente ter velocidade, e aí o jogo ficou um pouquinho mais equilibrado e aí você tem que ter inteligência. Aquela coisa, vai um ponto para eles, um ponto para nós, para a gente não estar lamentando aqui uma derrota. Mas, volto a dizer para vocês, a nossa intenção era buscar os 3 pontos. Emerson, a gente vê que os aplausos da torcida ao final do jogo, eles meio que marcam um rompimento até para aquele clima ruim que ficou na Copa Santa Catarina. Nessa mesma circunstância seria a Bahia ano passado, né? Acho que o torcedor está com esse entendimento de um pouco mais de paciência, reconhecer que o time foi mais aguerrido, reconhece também que dificuldades financeiras te dão menos poder de fazer gol lá na frente, mas dentro disso, além da organização defensiva que você destacou, a parte mais difícil do futebol é fazer gol, né? Custa mais caro no futebol. Dentro do setor de criação, eu queria que você destacasse 2 pontos hoje. Um do Riquelme, um jogador um pouco mais leve, um pouco mais de movimentação, e outro do João Macário, né? O que você passou para eles de papel nessa fase ofensiva? Qual é a responsabilidade deles de fazer essa conexão com o ataque para a bola conseguir chegar um pouquinho mais lá na frente? Vamos lá, vamos começar, é o que eu falo, o nosso goleiro está com a bola, ele vai criar, acho que vocês perceberam, ele acertando alguns passes aqui de saída de bola. Bruno fez uma atuação impecável, na minha concepção, um goleiro que dá muita segurança, assim como o Basílio que nós temos aqui. Aliás, os goleiros de Joinville são muito bem trabalhados pelo Ivan, é um ponto que eu tenho que ressaltar aqui. Mas o Riquelme é um jogador que no primeiro tempo ele pressionou bastante a saída juntamente com o Cristian, né? Pra vocês terem uma ideia, o Cristian fez 10 quilômetros. É um cara que se entrega bastante na marcação e tem que ser assim. Futebol moderno é assim.
né? E na fase ofensiva, o Riquelme, falando de Riquelme primeiro, ele é um meia que flutua pelo lado esquerdo, né? Nas costas do volante adversário, e tecnicamente aqui ele vai melhorar muito. É um menino que eu enfrentei no Itabuna, na Série D do Campeonato Brasileiro. Ele estava no Itabuna, Vitória. Ele estava no Vitória da Bahia, né? E fazia muito tempo que ele não jogava também 90 minutos, né? E é um jogador assim que tem grande potencial, é um meia forte, tem uma boa definição, tem entrada na área, é um cara que ele vai crescer juntamente com a equipe. O João, por personalidade dele, ele tem um perfil um pouquinho assim, de ansiedade. É um jogador ansioso, né, nas tomadas de decisão, mas é um jogador novo, que ele teve uma função importante no primeiro tempo, que era fechar o lado direito do Figueirense. O Figueirense ele dava amplitude com o Léo Maia fazia uma dobradinha com o João Lucas, né, que flutuava por dentro, e o Léo Maia passava. Então, o João, na posse de bola do Figueirense, ele tinha a função de fechar aquele lado esquerdo, e na nossa posse ele era um jogador de amplitude, na ponta esquerda. Ele fez uma parte defensiva muito boa, mas falta melhorar um pouquinho na questão da definição, que ele vai melhorar. Ele é um jogador de muito potencial também, né? Então, resumindo, essa é a função tanto defensiva e ofensiva dos dois atletas que você mencionou. Emerson, você fez a avaliação já do jogo, né? Mas eu gostaria de saber qual que é o teu sentimento após o apito final, nessa estreia do Joinville. Se o Joinville ganhou um ponto ou deixou de conquistar outros dois, sabendo de todas as circunstâncias, né? Perdeu o jogador na semana de estreia, o nervosismo pela estreia, saber como alguns jogadores vão reagir, né? Primeira partida na arena, também a questão física que te forçou a fazer essas alterações. Essa é a primeira pergunta. E a outra é só uma curiosidade pessoal mesmo da tua carreira junto com o Joinville. Não sei se tu sabe, mas o empate de hoje, tu mantém ainda uma invencibilidade contra o Figueirense, né, defendendo o Joinville, aqui na Arena Joinville, agora 6 jogos, 3 vitórias, 3 empates, não perdeu ainda para o Alvinegro aqui na tua catedral, como você mesmo cita. Olha, cara, eu acho que o jogo de hoje marcou o reencontro do torcedor com o Joinville. Não que isso não aconteceu em outros momentos, entendeu? Mas hoje a energia estava muito positiva. Eu tava conversando agora com os membros da comissão técnica, e nós tivemos dificuldade no jogo, né? Teve um momento ali que o Figueirense ele cresceu, ele nos empurrou um pouco para trás, e em alguns momentos lá atrás já teriam alguns apupos, já teria de repente uma insatisfação do torcedor que faria com que o jogador que levaria esse nervosismo, essa ansiedade para dentro do campo, e poderia daqui a pouco cometer um erro ou outro que nos custaria o resultado. Como eu falei, era um jogo hoje de 1-0 para lá, 1-0 para cá, então você tem que ter a concentração o jogo todo. E nesse momento que nós tivemos dificuldade, o torcedor ele nos carregou no colo, E fala-se muito em jornada aqui, né, Joinville? Eu acredito muito em questão de planejamento, de jornada, como se fala. E para que isso aconteça na jornada, nós temos que caminhar juntos. Então hoje eu vi a torcida junto com os jogadores em campo caminhando juntos, né, de mão dada, né? Então quando nós tivemos dificuldade, o torcedor nos carregou, e tá aí o reconhecimento no final. O torcedor reconheceu o brio, a luta, a entrega dos atletas. Tá todo mundo ali no vestiário arrebentado, né? Porque deu o máximo. Faltou talvez um pouco de brilhantismo técnico, faltou um pouquinho mais, né, de espetáculo, tá? Mas o espetáculo que a gente pode dar hoje é isso: é entrega, é organização e buscar a vitória, que é o que o Joinville precisa nesse momento. Emerson, você já está acompanhando do Guti, né? Queria que você falasse um pouquinho desse setor defensivo, com o retorno do Guti, o Naldo, esses atletas que já trabalharam contigo, que são experientes, dão essa segurança. O próprio Anissora, como você já frisou também, fez uma partida muito segura, e é um setor que você sempre prioriza, você sempre trabalha, né? Se o time não tomar gol, né, no mínimo sai com empate, né? E aí tem que trabalhar agora no setor do meio de campo e ataque. Mas queria que você falasse especificamente desse setor defensivo que se mostrou muito seguro. Primeiramente não é porque está do meu lado aqui, né? O Guti hoje é um homem, né? Pai de família, conheci com 14 anos, e quando nós tivemos a oportunidade de contratar, eu sabia que a gente traria um grande líder. E aí quero citar também o Carlos Alexandre, que é um grande líder. Eu não tive dúvida nenhuma de pôr o Carlos Alexandre, né? São 3 capitães, hoje eu tenho 3 capitães, eu tenho o Guti, tenho o Naldo por ser mais velho, né, Guti? O Naldo por ser mais velho tá na frente. Depois eu tenho o Carlos, que é o capitão da equipe, né? E o Guti. São 3 lideranças que nós temos hoje, num setor que é carente no Brasil hoje.
Eu estava falando com um atleta um pouco mais velho um dia atrás, né, que nós trabalhamos numa equipe, e ele me falou, né, que hoje não se fala mais, não se cobra mais, não se orienta mais como antigamente, né? E o Guti, ele é um cara que ele cobra, que ele tem atitude, assim como o Naldo, como o Carlos, que fez uma partida perfeita. Os três fizeram uma partida perfeita. O sistema defensivo nosso foi muito sólido, né? Então ali eu estou bem tranquilo, porque eu tenho esses três caras aqui que me dão uma solidez, tanto dentro de campo, como também o controle do grupo fora do campo. Olá, vou perguntar para o Guti, depois de todos esses elogios, né? Queria que você falasse um pouquinho sobre como é ouvir o Emerson Maria falar assim com você, mas queria que você falasse um pouquinho também sobre a tua análise, principalmente desse setor defensivo. A gente conhece o trabalho do Emerson Maria, sabe que tudo começa lá atrás, com essa solidez defensiva e o jogo vai fluindo. Foi o que a gente viu hoje, principalmente no primeiro tempo, o Joinville foi completamente soberano na marcação, no segundo tempo o jogo se desenvolveu um pouco mais, mas eu queria que você avaliasse o desempenho desse setor defensivo, que, pelo que a gente pôde ver hoje, é a base desse time do Joinville do Campeonato Catarinense. Bom, primeiramente, se hoje eu sou um atleta profissional, muito por conta desse mestre da bola aqui. Desde os 14 anos a gente trabalhou junto e minha formação foi praticamente inteira com ele. Então fico muito feliz sim de ouvir, a gente sabe que é um caminho muito longo para chegar no profissional e que assim a gente olha para trás e tem um carinho muito grande por tudo que passou. E aqui a gente está mais uma vez para construir novamente uma nova história, né? Em relação ao jogo, ninguém melhor do que o Emerson para fazer essa análise, já deu uma aula para a gente aqui, mas eu concordo com todos os pontos. Em relação à parte defensiva, a gente começa defendendo desde lá da frente, então desde o centroavante a gente já tem um sistema defensivo que começa por ali. Até comentei na saída do campo ali, que quando eles começam a fazer nosso sistema defensivo, a marcação, às vezes a bola chega para a gente mastigada, já chega tranquila para a gente. Então, não é o setor defensivo, não é o zagueiro ou o lateral, não, é um sistema que faz com que seja efetivo essa parte dentro do campo. E como o professor Emerson bem comentou, foi um jogo que em alguns momentos nós tivemos o controle, em alguns momentos a gente teve que dar um passinho para trás para não se precipitar em algumas situações, mas que o sentimento, claro, é de que a gente tem essa vontade de ter o resultado positivo. Aqui dentro da arena, a gente sabe que o Joinville sempre é o favorito, mas entendemos que eu entendo que o resultado foi justo pelo que foi apresentado. Então, a gente eu saio com o sentimento de que a gente entregou o nosso melhor e sabemos que temos lastro para crescer, mas a entrega, isso não teve nem o que comentar. Então, até essa parte da torcida que reconheceu essa entrega foi muito bacana. Sabemos que estamos no caminho certo, tem muito para caminhar, mas a gente sabe que tá conseguindo trilhar o caminho que tem que ser trilhado. Boa noite, Emerson. Boa noite, Guti. Foi falado muito aqui sobre a forma do Joinville, a postura do Joinville. Uma das preocupações após a última competição, a Copa Santa Catarina, é justamente com a forma do jeito de jogar. E o Joinville entra de um jeito já muito claro para o torcedor como ele vai se portar dentro de campo. E durante a semana a gente conversava aqui na arena do lançamento, né, professor? Você falava, eu tenho na mente aquilo que é o Joinville Esporte Clube. Esse tempo a mais de preparação do Joinville desde o ano passado contribuiu de alguma forma para que o Joinville entrasse em campo hoje com uma forma de jogar clara, que o jogador entendesse o que ele tinha que fazer dentro de campo? Contribuiu sim. E assim, no futebol nada se pega do zero, né? A gente sempre pega a sequência de trabalho. Então, mais uma vez aqui eu quero enaltecer o trabalho que foi feito pelo Ney Franco e pela sua comissão técnica. Quero exaltar o trabalho que está sendo feito aqui no Joinville. O Joinville tem 2 analistas de desempenho jovens, né, muito inteligentes, me ajudaram a analisar o Figueirense. Tem um preparador físico, o Rafael, que trabalha comigo, junto com o João, que é um fisiologista da casa, fizeram um trabalho brilhante na pré-temporada. Infelizmente, para vocês terem ideia, agora eu posso falar, né, nós fomos perder 2 jogadores agora na reta final da preparação. E isso acontece, é esporte de alto rendimento, né, mas nós tínhamos todos os jogadores aptos, né, até o último amistoso contra o São Joséense. Todos jogadores aptos, né?
E daqui a pouco vamos ter todos, que o Caion deve estar pronto para a próxima semana e o Júlio também acredito que vai ser um pouco mais rápido do que a gente esperava. Tem o Ximenes que está aqui e o Luciano que estão toda a condição de trabalho junto com o presidente. Hoje o Joinville tem os salários em dia, tem boa alimentação, temos uma academia, temos um campo. Infelizmente, não é desculpa não, faltou talvez a gente fazer um apronto aqui na arena, mas o gramado da arena está perfeito aqui pra gente aqui, o gramado muito bom, nada para falar. Parabenizar o pessoal que cuida do campo lá pra gente, lá no CT. Parabenizar a empresa que fez o trabalho de manutenção, tanto aqui como lá no CT. Quero aqui parabenizar as tias desculpa que eu não vou lembrar o nome de todas aqui, mas as tias da cozinha que faz a alimentação, que serve a gente lá. Enfim, cara, o Joinville, num todo, ele está trabalhando muito forte. Então vem aqui, parece que o Emerson veio, não acontece mágica, não tem mágica no futebol. Né? Se eu não tivesse condição de trabalho, se eu não tivesse os jogadores que eu tenho hoje aqui, que é o melhor que o Joinville tem, não adianta estar sonhando com um jogador que não está aqui. O que a gente tem o que de melhor que a gente tem está aqui. Né? E o nosso grande craque nessa jornada é o nosso torcedor. Parabenizar o comportamento que ele teve, ele caminhou junto com a gente, nos incentivou, né? E eu tenho certeza que a tendência é que a gente cresça, que evolua na competição e busque o resultado que todo mundo espera. Emerson, estrear um pouco antes dos seus principais adversários, ela te dá um pequeno luxo, uma pequena vantagem de esperar 8 dias agora, que é o próximo jogo, mas depois do jogo contra o Barra vira loucura, né? Praticamente joga cada 3, 4 dias, e sabe que isso arrebenta com o elenco fisicamente, ainda mais um elenco curto tecnicamente também. Como fica o teu papel como treinador para buscar uma evolução jogo após jogo, sem ter tempo de treinamento, né? Jogo praticamente quarta e sábado, quarta e domingo, dentro desse objetivo de buscar, já que existe esse campeonato à parte do Joinville, né? de uma das 2 vagas na Série D, dos 7 times que não estão divisionados ainda, buscar essa evolução sem ter tempo de treinamento? Só voltando um pouquinho na minha resposta anterior, citar nome é complicado, porque às vezes você acaba cometendo alguma injustiça, né? Eu esqueci de mencionar aqui o Serginho e o Hugo, que são 2 profissionais da casa que estão trabalhando conosco aqui. O Joinville está formando 2 grandes profissionais. O Ivan, treinador de goleiro, como já falei aqui, né? E quero também enaltecer o trabalho do Paulinho, que colocou todos os jogadores em condição no vídeo ali, colocou todos os jogadores em condição, né? O trabalho do Cidral, que deu uma logística muito bacana pra gente nos amistosos e durante a semana lá também, e o trabalho do Rufino, né? Que tá lá junto conosco, né? Então acho que eu citei todos, né? Acho que foi. E o Xane também, que ele cuida do departamento ali de saúde ali, que ele dá os médicos, né? Também, todos. Agora voltando, tem muita gente, né, cara? Se ganha um jogo de 1-0 aqui, quem aparece às vezes é o treinador e o cara que fez o gol, cara. E às vezes a gente acaba esquecendo, né, das pessoas que fazem o todo do Joinville. Né? Então, eu sempre cito, vocês sabem que é uma prática minha, né? E jamais eu vou deixar de fazer, porque não se faz nada sozinho no futebol. Voltando, vamos ter uma semana. Foi importante a gente estrear hoje para ter uma semana de trabalho, né? Então a gente dá folga para os atletas amanhã, os atletas descansam e segunda-feira a gente tem uma semana cheia para trabalhar com o Barra. Vai dar tempo de analisar o jogo do Barra, né? Contra o Concórdia, que são os 2 próximos adversários, criar uma estratégia para a gente ir lá. Isso é um jogo importante, o jogo de inauguração do estádio do Barra, né? Um confronto direto, são 2 confrontos diretos. Aquilo que eu falo de expectativa e realidade, né? Figueirense nós somamos um ponto que, fazendo uma avaliação aqui, ele não está dentro do nosso campeonato, que ele está entre os 5 do brasileiro, né? Agora Barra e Concórdia são equipes que estão dentro do nosso campeonato, assim como o Marcílio Dias, assim como Santa Catarina, assim como o Caravaggio, né? Então são equipes que a gente precisa pontuar. Então vamos trabalhar forte e com todo respeito ao Barra, né? Nós vamos lá para buscar um resultado positivo. E depois, como você bem citou, não tem mais folga, e para isso que é pré-temporada. Então a gente está bem preparado. Não vim aqui e lamentei a ausência dos 2 atletas, porque quem está treinando, ele espera a oportunidade, né? É aquela coisa que se fala, o Brasil não tem guerra há um tempão, né? Mas o exército treina todo dia, que eu falo para os atletas, né? Então é complicado a oportunidade de chegar e o cara não está preparado, e todos os atletas hoje estão num momento bacana. Eu tenho um grupo equilibrado, onde não tem um destaque individual, e é isso aí que a gente vai trabalhar durante todo o campeonato, para ter um grupo homogêneo, que honre e que lute e que se entregue pela camisa do Jack, sem querer aparecer individualmente, né? Porque eu acredito muito que o coletivo
ele faz o individual aparecer, né? Então, se o Jack vencer, todos vão estar aparecendo. Então, é isso que eu estou conscientizando os atletas.